tá? Beleza, 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 beleza. Vamos lá. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sobrevivido de certa forma. Sobrevivido literalmente, vai. Sobrevivido, porque deve ter sido chato demais pra você ter visto aquela aula lá. Beleza. Então eu espero de certa forma, cara, você tenha sobrevivido àquela aula de monômios e polinômios. Porque agora vai começar um outro cão, que é, agora a gente vai começar com função quadrática. Tudo que você precisava aprender para essa aula aqui, tá na aula passada, tá na aula de pré-requisitos. Tudo que você precisa saber. Tudo que eu vou usar, inclusive, aqui para aula de função quadrática, vai estar na aula da primeira aula, beleza? Tudo, 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 beleza? Então, vamos lá, né? Começar logo de uma vez? Repara, função quadrática. Eu quero pegar aqui no nome. Primeira coisa que eu vou falar para você é o nome, cara. Função quadrática. Por que recebe esse nome? Porque tem um termo ao quadrado, tá? Já vou adiantando. Vai ter um termo ali, vai ter o x ao quadrado, beleza? Mas vamos lá. Conceitos iniciais. Função de G. De G. Ô, velho, não podia perder essa piada, viu, velho? Foi mal, viu, bicho? Eu gosto desse cara, mas eu tenho hiperfoco nele. Foi mal, sério mesmo. Eu tenho hiperfoco no Davi Brito. Enfim, função de G. De G. Meu Deus do céu, velho. Nomes para função quadrática. Função quadrática, obviamente, né, velho? Função quadrática. Função do segundo grau. E agora a gente vê um nome verdadeiro dessa função. Dan, dan, dan. Qual que é o nome verdadeiro dessa função? Função polinomial do segundo grau. Dan, dan, dan. E agora que repara, agora que você sabe o que é um polinômio, agora você sabe mais ou menos, você entende o que é uma função, por que é o nome dela é função polinomial do segundo grau. Porque ela é uma função, ou seja, como agora você sabe o que é uma função, ou seja, vai ter dois valores, vai ter duas incógnitas, vai ter x e y, e o y vai depender do valor que vai ser dado para o x, vai ser assumido, o y vai depender do valor que o x assume para, né, enfim, vai ser uma função polinomial, ou seja, tem vários monômios, né, tem lá número e letra, multiplicando e tal, uma soma de monômios, beleza? E é um polinômio do segundo grau, tá? Então o grau do polinômio é 2, ou seja, né, é o maior grau do termo é 2, beleza? Então é um polinômio do segundo grau. E aí a gente vai para a lei de formação para você entender melhor, né, traduzindo esse nome aqui, né? Lei de formação. A função do segundo grau, aí ó, vamos lá. Agora você sabe ler isso daqui, tá? Agora você sabe ler isso daqui. A função do segundo grau, ela está definida, né, para f. É uma função que está, é, que a gente usa valores de reais para encontrar valores reais. Então tá uma função que a gente usa reais para encontrar reais. Então a gente usa qualquer número, a maioria dos números, para encontrar a maioria dos outros números, tem sua lei de formação definida por. Agora vem aqui, né? O clássico, pô, é o clássico. F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são valores constantes. São constantes, beleza? A, B e C são constantes. E são números, beleza? São números também, tá bom? Então repara, você tem basicamente um polinômio. Olha só que engraçado, velho. Olha só que legal. Isso aqui é um polinômio, bicho. Misturado com a função. Por quê? Porque aqui você tem o valor de x, f de x, né? No caso que a gente representa como. A gente representa, na verdade, a função como por f de x, né? É um valor dependendo do x aqui, tá bom? Dependendo do valor que está entre parênteses. Mas a gente geralmente, comumente, escreve y. Então a y é igual a ax quadrado mais bx mais c, tá bom? Então a gente tem uma função, né? Ou seja, o y depende da operação aqui que é feita com x, né? Eu tenho o y está isolado, e aí o x aqui vai ser feito a conta matemática. E a gente tem também aqui, por exemplo, polinômio, né? Um polinômio que isso aqui é um polinômio. Repara, você tem aqui vários monômios, você tem três monômios, né? Você tem esse monômio aqui, você tem esse outro monômio e você tem esse outro monômio. Sabendo que, por exemplo, o a, o b e o c, eles são números, a gente pode pensar o seguinte. Deixa eu pegar um exemplo aqui de função quadrática. 5x quadrado mais 10x mais c. Repara, quais são os termos aqui do polinômio? Os termos do polinômio são esses aqui, ó. 5x quadrado, 10x. Opa, o c eu não botei um valor numérico, deixa eu botar aqui 20, beleza? E aí, por exemplo, o c, por exemplo, ele é um monômio constante, né? Porque ele só tem número, ele é um monômio constante.
MC, monômio constante. A gente tem aqui esse monômio aqui, que é o 10x, beleza? O 10x. E ele é um monômio como... Qual que é o expoente da letra? É 1. E só tem uma letra, né? Então, só tem esse aqui de expoente. Então não tem como somar com mais nada, seria 1 mais 0. Então, o grau desse monômio aqui, o grau desse termo é 1. Beleza? É 1 grau, é 1. E aqui a gente tem também um outro termo, né? Um outro monômio, né? Que é o x, 5x quadrado. Beleza. Qual que é o grau desse monômio aqui? É 2 mais 0, porque o único expoente é 2, né? Então, é 2, é 2. Tá, beleza, é 2. Ou seja, o grau desse monômio é 2. Então, tem esse grau, e aqui como é um monômio constante, o grau é 0, tá? O grau é 0. Porque não vai ter, como não vai ter letra, né? Não tem, o grau é como se fosse 0. Na realidade, quando a gente tem um monômio constante, o que acontece no monômio constante? Tem letra multiplicando sim, tá ligado? Por exemplo, 5 vezes x. Só que é o x elevado a 0. Porque x elevado a 0 é igual a 1. E 5 vezes 1 é igual a 5. Entendeu? É isso. Por isso. Então, repara, a gente tem, nesse polinômio, a gente tem um monômio de grau 2, tem um monômio de grau 1, um monômio de grau 0. Qual que vai ser, então, o grau do polinômio? 2, porque é o maior grau de monômio. Entendeu? Então vai ser um polinômio de segundo grau. Só que não é um polinômio qualquer. É um polinômio que tem, né, nessa forma, é uma função também, que também é uma função. Né, porque ela vai ter um valor de y que depende do valor que assume x. O x pode assumir vários valores, beleza? Perfeito? É isso, beleza, vamos lá, né? Nossa, buguei agora. Enfim, vamos lá. Como aqui já dito aqui, ó, A, B e C pertencem ao conjunto, né, desculpa, dos números reais, e a condição de existência é que A seja diferente de zero. Porque pensa comigo, se o A for zero, vai ficar zero vezes x quadrado. O zero, independente do valor do x quadrado, o zero vezes qualquer número vai dar zero. E ele não vai ter mais o termo ao quadrado. Então, se não tem mais o termo ao quadrado, basicamente a gente exclui esse fator aqui. Enfim, aí vai ser como se fosse uma função desse jeito aqui agora, em que o maior grau do termo vai ser 1. E aí vai ser a função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau. Entendeu? Por isso que o A ele tem que ser diferente de zero, porque se o A for zero, some o termo ao quadrado. Sumindo o termo ao quadrado, o monômio de maior grau passa a ser 1. Né? E aí passa a ser o 10x, que vai ter como grau, o maior grau do termo passa a ser 1. E aí vai ser um polinômio de primeiro grau. Enfim, é isso, beleza? Vamos lá. O gráfico, como é que a gente estuda o gráfico, tá? O gráfico da função de segundo grau é uma parábola. Lucas, é uma parábola, aquelas parábolas de Jesus? Não, não é não, tá bom? É uma parábola. E a parábola é o quê? É uma curva. Esse aqui, essa curva. Beleza? Se a curva tiver para cima, se a curva crescer, por exemplo, para cima, assim, ó, repara, tá crescendo aqui para cima, né? Eu poderia, por quê? Por que eu poderia dizer que tá crescendo para cima? Porque eu poderia pensar o seguinte, aqui eu desenhei só uma parte da parábola, mas eu poderia conseguir, mas se eu continuasse prolongando essa parábola, eu com certeza continuaria prolongando ela para cima. Então, uma parábola que é para cima, que é alegre, é uma parábola positiva, né? Ela continua crescendo aqui para cima e tal, ela tá sempre para cima, positiva, não sei o que, blá blá blá, enfim. Você pode só decorar também que a parábola com a concavidade virada para cima, né? Com. É uma parábola aqui, ó, feliz. Uhul, meu Deus do céu, feliz, enfim, foda-se, tá? E a negativa vai ser o contrário, né? A negativa, ela cresce para baixo. Vai crescendo aqui para baixo, tá bom? Ou seja, ela cresce, como ela tá para baixo, tá crescendo para baixo, é negativa, né? O A, desculpa, o A, né, que é um dos coeficientes da função, né? Que é esse coeficiente aqui, o A ele vai ser positivo aqui, quando a parábola for para cima, a concavidade da parábola for para cima, e quando a concavidade da parábola for para baixo, a parábola estiver crescendo para baixo, o A vai ser negativo, beleza? O A vai ser negativo. Ou você pode pensar o seguinte, que eu boto aqui a carinha, vai ser a carinha triste. Carinha triste é o quê? Negativo. Oh, meu Deus do céu, baitolagem. Enfim, vamos lá. O coeficiente A, ele altera a concavidade, como a gente acabou de ver, e o alongamento ou o achatamento da parábola. Então, conforme você vai variando o valor do A, por exemplo, a parábola pode ou estar mais aberta, ou estar mais fechadinha, ou ela pode estar mais assim, ou mais assim. Então, o A, ele mexe com isso daqui. Ele mexe com o alongamento ou achatamento da parábola. Beleza? O coeficiente B, ele translada o gráfico horizontalmente. Então vamos pensar aqui, por exemplo, um exemplo aqui, ó, deixa eu desenhar um gráfico aqui, deixa eu desenhar um plano cartesiano.
beleza? Vou botar aqui um gráfico. O B, ele vai fazer o seguinte. O B ele vai transladar horizontalmente. Então, ao mudar o valor do B, né, basicamente, a parábola vai fazer essa translação aqui, ó, né, horizontalmente, beleza? E o C, o que acontece no C? Ah, beleza, show. Aqui tá. Beleza. Quando a gente tem o B igual a zero, a função é simétrica em relação ao eixo Y. Cacete, Lucas, não entendi nada. O que significa isso? O que significa isso? Me explica. Beleza, vamos pegar aqui, por exemplo, de novo um eixo de plano cartesiano. Quando B ele for igual a zero, a função é simétrica em relação ao eixo Y. Por quê? Porque, repara, isso aqui é uma coisa que a gente já vai estudar já e tal, que é a questão dos vértices, mas tudo bem. Seguinte, para calcular, por exemplo, o x do vértice, a gente usa menos b sobre 2a, tá bom? Menos b sobre 2a. E o vértice é o seguinte, o vértice é o ponto de virada da parábola, né? A parábola vai crescendo até chegar no vértice, da parte do vértice ela vai lá e diminui. Ou a parábola diminui até chegar no vértice, e aí ela vai, chegou no vértice, começa a crescer. Então ela é o ponto onde a parábola inverte o sentido de crescimento. Ou ela cresce para cima, ou ela cresce para baixo, ou ela cresce para baixo e depois cresce para cima, enfim. É o ponto onde ela inverte o sentido de crescimento, tá bom? Então, como é que a gente calcula o x vértice? Menos b sobre 2a. Se o b for zero, eu vou ter uma divisão por zero. Uma divisão por zero não, desculpa. O zero no numerador. Isso aqui vai dar zero. Então o x do vértice, quando o b for zero, o x do vértice é zero. Então o x do vértice vai ser zero. Então, repara bem o seguinte. O x do vértice sendo zero, eu vou ter que o ponto de virada vai ser aqui, ó. Vai ser alguma coisa aqui, né? Porque o ponto no eixo y tem como coordenadas, tem para o ponto estar no eixo y, o x tem que ser zero. Então vai ter um ponto no eixo y e é aqui onde vira. E aí repara como vai ser simétrico. Porque desse lado para cá, vai lá e cresce. Aí vai lá, quando chega no eixo y, né? Ou seja, quando chega aqui no vértice, que nesse caso aqui vai estar exatamente no eixo y, ela começa a descer. E de certa forma simétrica, né? Vai ser simétrico ao eixo y, porque é aqui onde está o vértice, né? Geralmente, a função ela é simétrica em relação à reta que a gente traça verticalmente e que contém o x do vértice, tá bom? Em que contém o vértice. Nesse caso aqui, como o vértice vai estar no eixo y, ela vai ser simétrica ao eixo y, beleza? É isso, tá bom? É isso. Porque aqui, ó, de cá pra cá ela tá crescendo, aí chegou no eixo y, ela começa a diminuir. E de certa forma é um espelho, né? Aqui ela vai espelhada, né? Aqui ela tá crescendo, aqui tá diminuindo, enfim. É isso, beleza? Deixa eu voltar, vai. Deixa eu deixar bonitinho aqui. O coeficiente C é o valor em que a parábola corta o eixo y. É que nem, é que nem lá na função afim, não sei se você lembra, que a gente falava que o B era o valor onde corta lá, onde a reta corta o eixo y. Aqui, pá, cortou aqui, é o valor do B. Então se aqui for 5, o B é 5. Se aqui for 6, o B é 6. Se aqui for 7, o B é 7. Se aqui for 8, o B é 8. Então, por exemplo, aqui, ó, parábola. Vou pegar aqui, ó. Nossa, eu deixei pouco espaço para desenhar, né, velho? Meu Deus, fui burro. Aqui, ó, repara. A parábola corta aqui o eixo y, deixa eu ver, tá aqui. Beleza, a parábola corta o eixo y aqui, ó. Então aqui é o valor de C. Ah, aqui é que valor, Lucas? Não sei. Aí vai, é 1. Então se o valor for 1, C é 1. Aqui é 2, né? Então o C é 2. Ah, Lucas, aqui é 3. Então o C é 3. Ah, aqui é 4, Lucas. Então o C é 4. O valor que a parábola corta o eixo Y é o valor de C, tá? Ou seja, como a gente já viu, como eu já falei aqui, né, nessa parte, os valores que estão no eixo Y, que estão contidos no eixo Y, eles têm como coordenada no eixo X o zero, tá? Eles vão ter sempre coordenada no eixo X zero. Então a coordenada do ponto em que a parábola corta o eixo Y é essa aqui, ó. É o zero, né, que é o valor pré-definido para um ponto estar no eixo Y, o valor de X tem que ser zero. A coordenada de X tem que ser zero, tá bom? Então, X, Y. Então, o X tem que ser zero, perfeito, satisfaz a condição. E o Y, nesse caso aqui, vai ser o valor em que a parábola corta o eixo Y, né? Que no caso que a gente chama aqui também de C, tá bom? É o C. Porque o C é o valor em que a parábola corta o eixo Y, tá? Perfeito? É isso. Vamos lá. Raízes da função. Meu Deus do céu. O que é raiz?
raízes ou zero da função, tá? A gente também pode aparecer esse nome aqui, ó, zero da função, beleza? Raízes da função quadrática são valores de x que zerem a função, isto é, valores que tornam o y igual a zero, ou seja, que pega, por exemplo, f de x igual a zero. Ou seja, lembra aqui, ó, se para a gente ter o x igual a zero, desculpa, se quando a gente tiver valores no eixo y, o x vai ser igual a zero, para os valores, para a gente ter valores no pontos aqui, para a gente descobrir pontos em que a parábola passa no eixo x, o y vai ter que ser igual a zero. Ou seja, ao descobrir as raízes da função quadrática, o que a gente está descobrindo? A gente está descobrindo em quais pontos a parábola corta x, corta o eixo y, o eixo x, tá bom? E aí até reparei aqui, ó, olha só, a coordenada de uma das raízes de uma função do segundo grau é dada como o quê? X, que é o ponto em que ela corta o eixo, é uma das raízes, né? Porque repara, né? Só recapitulando aqui, só antes de, né, prosseguir com essa frase, é um polinômio de segundo grau. Ou seja, lembra aqui, ó, da aula de polinômio, o grau do polinômio indica o número de raízes. Então, se é um polinômio de segundo grau, vai ter duas raízes, né? Então, a coordenada de uma das raízes de uma função de segundo grau é dada da seguinte forma: x, que é o valor que vai ser a raiz, e zero para y, né? Porque, como eu falei, para o valor, para ter um ponto aqui, para a gente descobrir um ponto que está aqui no eixo x, o y tem que ser igual a zero, tá bom? E aí, repara também o seguinte, deixa eu fazer outro. Eu fiz pouco, eu deixei pouco espaço mesmo, viu? Nu, tá bom. Aqui deixa eu desenhar uma função qualquer, beleza? Repara, a parábola, ela toca o eixo x em dois pontos. Tá? Então vai ter duas raízes, realmente. Tem duas raízes, então toca em dois pontos. É mais visualmente para você enxergar, tá? Uma função de segundo grau possui duas raízes. Aqui é para você completar, tá bom? Uma função de segundo grau. Deixa eu só explicar isso aqui de novo, porque talvez não tenha ficado tão claro, né? Enfim, a coordenada de uma das raízes de uma função de segundo grau são dadas como o valor x, né, que ela corta aqui realmente o eixo x, e y valendo zero, porque para ter um ponto aqui no eixo x, o y, que ó, tem que ser zero, beleza? Tá bom? Então, vamos aqui agora completar essa frasezinha aqui, ó. Uma função de segundo grau possui duas raízes, beleza? Possui duas raízes. Duas raízes que podem ser distintas, mas mas tem alguma condição, ó. Quando x do vértice for igual a zero e y do vértice for igual a zero, ou seja, as coordenadas do vértice for 0 e 0, aqui é a coordenada do vértice, tá? For 0 e 0, ela vai ter uma raiz só. Vai ter uma raiz, né? Duas raízes distintas, mas, aqui, ó, quando, inclusive, é uma parte que a gente vai estudar, né? Quando a coordenada do vértice for 0,0, né? Vai ter uma raiz só. Como assim, Lucas, vai ter uma raiz só? Repara. Se a coordenada do vértice for aqui é o único ponto. Daqui para cá a função começa a crescer, daqui para cá a função começa a diminuir. Aqui é o único ponto, na verdade, em que a função toca o eixo x. Então, só vai ter um toque no eixo x, vai ter só uma raiz, na verdade. E para ter só uma raiz, não é uma raiz, na realidade, é duas raízes idênticas, né? Duas raízes distintas ou duas raízes idênticas. Aí, uma raiz só. Tá? É isso que você vai anotar na frasezinha, tá bom? Duas raízes distintas ou duas raízes idênticas. Que no caso aqui vai ser uma raiz só, né? Obviamente, né? Porque, por exemplo, se eu acho que a raiz da função é 1 e 1, é a mesma raiz, tá? É a mesma coisa, tá bom? Não muda nada, beleza? E aí vamos lá. Bhaskara. Bhaskara é a forma que a gente usa para achar as raízes, tá bom? É o método mais arcaico, é o método mais tradicional. É a famosa fórmula de Bhaskara, velho. Como é que é essa fórmula, Lucas? Essa aqui, ó. Menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Quem que são b, quem que é a, quem que é c, quem que é não sei o quê? São os coeficientes da função, lembra? Por exemplo, f de x igual a ax quadrado
mais bx mais c. Então, o valor que multiplica o x² e o seu sinal correspondente, o seu sinal respectivo, o seu respectivo sinal, né? Então, o valor que multiplica o x² e mais o seu respectivo sinal é o valor do A. O valor do B é a mesma coisa. É o número que multiplica o x e o seu sinal também. O valor do C é o número aqui que não multiplica nenhum x, não multiplica nenhum incógnita. É um monômio constante, é o valor que está sozinho. Enfim, é isso que é o valor do C, tá bom? Tá, nossa, tava aqui escrito a função, meu Deus do céu, que burrice. E aí o delta é o quê? O delta é b² menos 4 vezes A vezes C, tá bom? É isso. O delta a gente chama também de discriminante. E fazer um estudo certinho do discriminante pode até te gerar algumas, pode até te dar algumas informações interessantes, né? O que é o discriminante? Se o discriminante ele for maior do que zero, vai ter duas raízes distintas. Duas raízes distintas, beleza? Se o determinante for igual a zero, né, então, por exemplo, duas raízes distintas seria o quê? A função, a parábola, ela corta no menos 3 e no mais 2. É isso. É isso. Menos 3 e mais 2. Mais 2. Ou mais 2. Perfeito? Duas raízes distintas. Só que o delta, se ele for igual a zero, vai ter duas raízes iguais. Duas raízes iguais. Ou uma única raiz. É o caso lá em que o vértice, a coordenada do vértice da parábola é 0, 0. Tá bom? E se o delta for negativo, menor do que zero, não existem raízes reais. Aí as raízes vão ser os números complexos. Porque repara, vai estar no campo dos números complexos. Porque repara, se o delta é esse daqui, né? Opa, se o delta ele vai dentro da raiz e ele for negativo, vai ser um número negativo dentro da raiz. Por exemplo, menos 2. Cara, raiz de menos 2 é um valor número complexo. Que a gente usa os números complexos para calcular, tá bom? Então, não teria solução real, beleza? Um método mais tradicional, né, o mais atual, né, não é o tradicional, né? É o atual, que o pessoal usa bastante, o pessoal gosta bastante, na verdade, é o soma produto. E com ele a gente vai aplicar formas mais simples para deduzir algum. E aí, para achar o valor de x1 e de x2, a gente não vai fazer uma conta matemática, a gente vai fazer só uma dedução de quais podem ser os possíveis valores de x1 e x2 que me deem esses valores aqui, ó. Então, o que a gente faz para descobrir o x1, para fazer pelo método da soma do produto? A gente, obviamente, pega ali os coeficientes da função, claro, pega os coeficientes de cada função e aplica essas duas fórmulas aqui, ó. Menos b sobre a vai ser igual à soma das duas raízes e o c sobre a vai ser igual ao produto dessas duas raízes, beleza? E a gente calcula quanto que é menos b sobre a, quanto que é c sobre a. Partindo dessa ideia, a gente vai tentar deduzir, vai tentar achar valores que somados deem o valor que a gente acabou de calcular por essa fórmula aqui e multiplicados deem este valor que a gente calculou por essa fórmula. E tem que ser, e tipo assim, é como se fosse o seguinte, a soma tem que bater, não, e a multiplicação também tem que bater. Então, é verificação em duas etapas, irmão. É verificação em duas etapas. Não basta só valer aqui, não. Tem que valer aqui também para você achar realmente as raízes, tá bom? É isso. Verificação em duas etapas, beleza? Então, vamos lá. Encontre as raízes da função abaixo. E aí a gente vai usar os dois métodos, beleza? Tanto por Bhaskara quanto por soma e produto, beleza? Primeiro de tudo, me diga quais são os coeficientes dessa função. Vamos lá. Coeficientes dessa função são o quê? É o A, é o B e é o C. Quem que é o A mesmo, Lucas? O A é o valor que multiplica o x². Quando não aparece ninguém, é 1, tá? Então aqui é 1 vezes x. Por quê? Só que 1 vezes x a gente só representa como x², né? Então 1 vezes x² é só 1, é x². Então o A, ele é o valor que multiplica. Nesse caso, como não aparece ninguém, é 1, né? Porque o 1 é ele que está multiplicando. Então A é igual a 1, beleza? O B é o valor que multiplica o x. Ah, beleza. O valor que multiplica o x. Ah, então é o 5? Não. O que eu falei? Presta atenção. O que eu falei? É o valor que multiplica, por exemplo, o x ou o x² e seu respectivo sinal. Então é o menos 5, tá bom? Inclua o sinal do menos. Então o menos 5 multiplica o x, então o b é o menos 5, tá bom? E o seu valor que não multiplica ninguém. Então o c nesse caso aqui vai ser o 6, tá bom? Perfeito? Então vamos lá pro Bhaskara. Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Este menos aqui é o menos da fórmula, tá bom? Menos da fórmula, beleza? Então vamos lá. Vai ser igual ao quê? Menos, e aí abre parênteses, porque eu vou estar enfiando o outro número negativo, né? Menos 5. Lembra, o b é menos 5. O menos está na fórmula.
Então, eu tenho que colocar esse menos aqui, e eu tenho que colocar esse menos aqui também. Eu coloco entre parênteses para ficar bem evidente que eu estou colocando, por exemplo, valores aqui de menos de sinal negativo e tal, né? Enfim. Mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. O A é 1, tá? Vamos primeiro, então, calcular o delta. Calculando o delta, beleza. Delta é b quadrado, então vai ser b, que é menos 5. É o menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Isso daqui vai dar 24. Isso aqui dá 25. 25 menos 24. O delta vai ser igual a 1. Repara, algumas análises. Delta, então, vai ser positivo, vai ser maior do que zero. Então, vai ter duas raízes e distintas, tá bom? Então, vamos lá. Menos com menos dá mais, vai ficar 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2. Então, a gente vai ter dois valores, tá? Vai ter o x1 e o x2. O x1 eu vou assumir como sendo a raiz positiva. Então, vai ser mais raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1, tá? Então, vai ficar mais 1 sobre 2. Então, 5 mais 1, 6 sobre 2, igual a 3. Então, a primeira raiz é 3. Beleza? A primeira raiz ela é 3. A segunda raiz, a gente vai assumir, né? Quando a gente, por exemplo, o valor aqui, ó. Deixa eu explicar. Esse símbolo aqui é mais ou menos. Então, existe uma resposta. Então, existe uma resposta com o valor mais e existe uma resposta com o valor menos, tá bom? Então, existe uma resposta que a raiz é mais raiz de delta, mais raiz de delta, e existe outra resposta que a gente considera como menos raiz de delta, que são o x1 e o x2. X' e x2', beleza? Cadê? E aqui, ó, calcular o x2'. X2' vai ser o quê? 5 menos raiz de 1. Porque aqui no x' a gente fez 5 mais raiz de 1, beleza? Então raiz de 1 é o quê? Raiz de 1 é 1 sobre 2. 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, tá 2. Então aqui é a outra raiz da função. A gente descobriu, então, as duas raízes da função quadrática, que foi dado aqui no exemplo, beleza? Vamos agora por soma e produto. Soma e produto, beleza? Soma é x1 mais x2, isso tem que ser igual a menos b sobre a. Menos b sobre a, beleza? Então vamos lá. Quem que é o b? O b é menos 5, então vai ficar menos da fórmula, menos 5 sobre a, que é 1, né? Então tem que dar menos com menos, dá mais. Então x1 mais x2 tem que dar 5. Beleza, e x1 vezes x2 tem que dar c sobre a. Quem que é o c? É 6 sobre 1, que é o a. Então x1 vezes x2 tem que dar 6. Agora a gente pode deduzir alguns valores, né? Para ver quais deles, simultaneamente, ao serem somados, dão 5 e ao mesmo tempo também dão 6. Então, vamos fazer a verificação em duas etapas. Eu não vou ficar pensando muito porque eu já calculei aqui quais são os valores, né? 3 e 2. Então, é basicamente isso. Eu não acho um método tão efetivo assim, soma e produto, porque às vezes você vai ter que ficar deduzindo, vai ter que ficar pensando qual vai ser os possíveis valores, possíveis combinações de valor, que somado dá 5 e multiplicado dá 6. Aqui tá fácil, mas geralmente na questão vai ser tipo raiz de não sei o que. E, por exemplo, vai ser um negócio difícil pensar assim. Então, eu acho mais fácil você treinar com Bhaskara, que não é um método tão difícil assim, sabe? Não é uma coisa difícil. Repara que dá até pequena conta. Não é difícil, sabe? Só precisa ter um domínio legal de raiz, um domínio legal mais de matemática básica, porque você consegue deitar e rolar em Bhaskara, beleza? Então, não é tão difícil. Eu recomendo o pessoal fazer Bhaskara. Só em produto é mais fácil? É, mas em alguns casos, né? Em alguns casos, em algumas situações. Então, vamos lá. Se eu assumir que x1 é 2 e x2 é 3, repara, somados dão 5 e 2 vezes 3 dá 6. Pronto, bateu aqui, ó. Verificação das etapas. Perfeito, matou. É isso, tá bom? É isso. Vamos lá, próximo tópico. Quarto tópico aqui da nossa aulão, desse nosso aulão aqui. Brincadeira, viu, bicho? Brincadeira, papai. Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Vértice. O vértice, eu acho que eu já falei demais do vértice, né, velho? Nossa senhora, como que eu gostei de falar do vértice? Eu acho que você já deve ter cansado de me ouvir falar o que é o vértice. Ah, Lucas, o que é o vértice? Vamos lá, vai, me explica de novo aí o que é o vértice. O vértice é o ponto da parábola em que ela deixa de, sei lá, em que ela inverte o sentido que ela estava crescendo, né? Então é o ponto de inversão de sentido de crescimento, tá bom? Então aqui, por exemplo, a parábola estava crescendo dessa forma, estava crescendo para baixo, chegou no vértice, começou a crescer para cima. É isso, tá bom? É isso. Nessa função existem valores máximos, na função do segundo grau existem valores máximos e valores mínimos, e eles serão representados pelo vértice da parábola. Então repara, geralmente questões que envolvem vértice
São questões que vão te pedir para calcular valor máximo, área máxima, volume máximo, área mínima, volume mínimo, lucro máximo, lucro mínimo, não sei o que máximo, não sei o que mínimo. Então são questões que vão te pedir para calcular. Então sempre abra o olho quando a questão estiver falando de máximos e mínimos, tá bom? Máximos e mínimos, você pode abrir o olho bem aberto, tá aqui, ó. Bem regalado, filho. Ó, bem arregalado. Bem arregalado, tá bom? Brincadeira. Enfim, então, vamos lá. Quando o A ele for positivo, há valor mínimo, mas não há valor máximo. Por quê? Repara. Quando o A for positivo, vai chegar um ponto aqui, a parábola ela vai ser com cavidade virada para cima e vai continuar crescendo infinitamente para cima. Então não tem um valor máximo. Mas repara, em algum ponto aqui, ela vai deixar de diminuir e vai começar a crescer. Entendeu? E aí, em algum ponto aqui, né, no caso no valor mínimo, né, ela deixa de diminuir e passa a crescer. Então ela realmente tem um valor mínimo. Né? Repara, ela tem um valor mínimo aqui. E aí, esse valor mínimo aqui pode ser calculado como x do vértice e y do vértice. Tá bom? E quando A for menor, for negativo, né, a concavidade da parábola for para baixo, repara, a parábola cresce vai continuar crescendo infinitamente para baixo, porque o A é negativo e a parábola vai ser com cavidade para baixo, mas há um valor máximo. Repare que vai haver um ponto aqui, que é o vértice, em que ela deixa de subir, porque ela alcançou seu valor máximo, e passa a descer. Entendeu? E aqui é o ponto do vértice. E aí é o x do vértice, y do vértice e x do vértice. Você teria que calcular, beleza? Para cada valor de y numa função quadrática, existem duas correspondências em x. No entanto, o vértice é uma exceção a essa regra. Isso é verdade. Repara, se eu chegar, por exemplo, aqui e jogar esse valor aqui, ó, por exemplo. Eu quero esse valor aqui de 3 de y. Eu consigo jogar ele aqui na função dos dois lados. Dos dois lados. Então, e aqui, nesse lado aqui, ele vai me dar um valor para x. E aqui ele vai me dar um outro valor para x. Vai dar, por exemplo, outro valor x2 e aqui vai dar valor x1. Para o mesmo y. Ele vai me entregar dois valores de x. Tá bom? É isso. O que a questão está querendo falar? Numa função quadrática, existem duas correspondências em x. No entanto, o vértice é uma exceção a essa regra. Por quê? Aqui no vértice, eu só tenho um valor para x e um valor para y. Porque só tem como ter um valor máximo ou um valor mínimo, tá bom? É o ponto de inversão, tá bom? É isso. E aí, as fórmulas para calcular as coordenadas do vértice são as seguintes. O x do vértice pode ser calculado como menos b sobre 2a. E o y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. E aqui eu deixei, né, a coordenada do vértice, geralmente. A gente escreve a coordenada do vértice dessa forma, né? X do vértice, x e y. Né? E aí, essa aqui é a forma de escrever a coordenada do vértice. Então vamos lá. Aish aqui pra mim, qual que é o x do vértice e o y do vértice? E além disso, faça uma análise dessa função. Vamos lá. Faz uma análise da função. Deixa eu fazer aqui o gráfico. Quem que é o A? O A, ele é o valor que acompanha, que multiplica o x quadrado, né? Então aqui, como não aparece nada, é 1. 1 vezes x quadrado, beleza. 1 vezes x quadrado. E o 1, no caso aqui, é um valor positivo. Como é um valor positivo, então a função, ela é assim, ó. A parábola é assim. Beleza? A parábola vai ser assim. Ou seja, ela tem concavidade para cima, ela vai crescer infinitamente para cima, mas para baixo não. Para baixo ela vai ter um ponto ali que ela vai chegar no seu mínimo. Que ela vai chegar no valor menor, no menor valor possível, e a partir dela vai começar a crescer, tá? E aí, então a gente consegue descobrir o que nessa função? O valor mínimo, com o x do vértice e o y do vértice. Beleza? X do vértice e y do vértice. Vamos lá, calcular o x do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Isso, menos b sobre 2a, tá bom? Menos b, então vai ficar menos. Menos esse é o menos da fórmula. O b aqui nesse caso aqui, ó, é o menos 5, que é o que está multiplicando o x, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então vai ficar menos com menos a mais, então vai ficar 5 sobre 2. 5 sobre 2, então vai ser o x do vértice, tá bom? Esse aqui é o x do vértice. 5 sobre 2, beleza? Deixa eu botar isso aqui de canto. Tá bom? Esse é o x do vértice. Para eu descobrir o y do vértice, eu posso sim aplicar nessa fórmula, mas eu gosto sempre de fazer por um método mais tranquilo, que é o quê? O x do vértice, ele vai ter que ser correspondente, ele vai ter que ter como correspondência em x
o x do vértice. Então, para eu descobrir o y do vértice, é só jogar o valor que eu achei para x do vértice aqui nessa função, tá bom? Então, eu escrever, por exemplo, função de qual que é o x do vértice? É 5 sobre 2, né? Então, função em que o x vale 5 sobre 2. Tá, 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 vezes 5 sobre 2, mais 6. 5 sobre 2 ao quadrado vai ficar 25 sobre 4, né? Porque o quadrado aqui está entre parênteses, né? Ele vai tanto aqui para o 5 quanto para o 2, tá? Menos 25 sobre 2, mais 6. Isso daqui vai dar... Opa! Isso aqui vai dar menos 50 sobre 4. Vai ficar menos 25 sobre 4, mais 6. Vai dar, então, igual a 1 sobre 4. Então, ao total vai dar... Opa, desculpa. Fazendo toda essa soma aqui, vai dar menos 1 sobre 4. Tá bom? Então, o y do vértice é menos 1 sobre 4. É isso. Beleza? É isso. E aí, só escrever de forma de coordenada, né? X do vértice, 5 sobre 2. Y do vértice, menos 1 sobre 4. Beleza? É isso. Tá. Quando o B ele for igual a 0, a gente tem que o C ele é igual a Y do vértice. Porque lembra lá que eu expliquei pra você, cara? Quando o B for igual a 0, a gente vai ter aqui que o x do vértice vai ser 0. Então, o vértice vai estar aqui no eixo y. Beleza? O vértice vai estar aqui no eixo y. Então, o valor que corta aqui no eixo y, na verdade, vai corresponder ao valor de c, né? Porque o valor que a parábola corta o eixo y é o c. Só que nesse caso aqui, o ponto em que a parábola corta no eixo y, também como vai ser o x do vértice, também vai ser o y do vértice. Entende? E aí o c vai ser coincidentemente igual ao y do vértice. E o vértice divide a função ao meio simetricamente. Então pensa comigo aqui, ó. Ele vai dividir, independente se ele está cortando a função ao meio, se ele está cortando a função ao meio em que o eixo de simetria, independente, por exemplo, se o eixo de simetria dele aqui é o eixo y, né, aqui, por exemplo, é um eixo y, porque repara, aqui eu vou colocar o vértice, né? Então aqui é o eixo y. Então o eixo de simetria seria aqui. Independente de ser aqui, ou por exemplo, passar para cá, passar aqui para o vértice para cá, se eu traçar uma reta horizontal vertical aqui no vértice, ele vai dividir simetricamente. Então, para cá e para cá, por exemplo, se tiverem a mesma altura, que se tiverem o mesmo valor de y, aqui vai ter a mesma diferença de valor de x. Vai ter andado o mesmo valor de x para cá. Por exemplo, aqui, se forem o mesmo y, como isso daqui vai ser simétrico, de cá para cá vai ter andado o mesmo tanto, e de cá para cá vai ter andado o mesmo tanto. Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui era 2, e para cá andou 3, então aqui vai chegar no valor 5, né? Para 2 mais 3 aqui vai chegar na posição 5, e aqui vai ter andado mais 3, né? Só que aqui, como vai ter andado para trás, vai ser negativo. Então, vai ficar 2 menos 3, menos 1. Então, aqui vai ficar, por exemplo, o valor menos 1. Mas, repara, a distância é 3. Ou seja, é simétrico, tá bom? É simétrico. Beleza? Vamos lá. Formas da função de segundo grau de aparecer. A função de segundo grau, ela pode aparecer de algumas formas, tá? E pode ser interessante, tá? São algumas formas de representar a função de segundo grau, sendo todas elas que podem ser equivalentes entre si. E a forma escolhida para representar, ela é totalmente circunstancial mesmo. Ela é circunstancial. E depende da variável que a gente tem. Por exemplo, se eu tiver como achar o A, o B e o C, eu posso escrever a função de segundo grau nessa forma aqui. Beleza? Se eu tiver o A, o B e o C, eu posso escrever dessa forma. Se eu não tiver, que a gente chama de forma geral, né? Se eu tiver, por exemplo, no caso, sei lá, as raízes da função e eu tiver alguns valores para y e um valor para y e um valor para x, cara, eu consigo descobrir o valor de A e dessa forma aqui eu consigo descobrir a forma com fatorada, né? A forma com as raízes, né? Porque aí eu vou só pegar, né? Jogo aqui o valor que eu tenho para y, que é correspondente em x, descubro o valor de A, como já sei os valores de x1 e x2, aí é só eu escrever agora para... vamos pegar aqui um exemplo, vai. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nossa, velho, pior. Criar um exemplo aqui agora vai ser tenso, viu, bicho? Pai, mano, vai ser tenso.
parábola é a mesma, a função é a mesma, né? Peguei o mesmo negócio? Deixa eu ver, peguei. Então vamos usar o seguinte. Por y igual a 0, eu tenho x igual a 2. Beleza, eu tenho x igual a 2. Para essa função aqui, ó, eu tenho x quadrado menos 5x mais 6, tá bom? Para ela, eu tenho que, quando o y for 0, o x é igual a 2. Eu tenho que o x do vértice dela, ela vai ser o quê? Vai ser 5 sobre 2. E o y do vértice vai ser menos 1 sobre 4. Beleza. Repara, eu tenho esses valores aqui e eu preciso montar essa bagaceira aqui. Como é que eu posso fazer? Montar isso aqui partindo desses valores, usando a forma fatorada, né? Chama a forma fatorada ou a forma com as raízes, beleza? Que é o quê? F de x é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Aí você monta aqui, você joga esses valores aqui, tal, vai fazer algumas simplificações, vai fazer algumas devidas simplificações e vai chegar nesse valor aqui. Beleza? A forma canônica, forma com o vértice. Cara, é basicamente o seguinte. Por exemplo, se eu tiver algum valor de y e tiver o valor de se eu tiver um par ordenado em que essa função corta, e tiver o vértice dela e o y do vértice, eu consigo descobrir o valor do a. E aí depois, né, só jogar aqui, por exemplo, de forma tipo, eu sei o valor do a, que é 5, e aí x, y, vai ser então igual a valor, y vai ser igual a 5, que é o valor do a, x menos, sei lá, 2, que é o valor do vértice, ao quadrado, mais 3, que é outro valor do vértice. Repara, se eu descobrir o valor do a, eu consigo jogar dessa forma aqui, e aí, né, fazer uma multiplicação, fazer uma simplificação, que eu consiga achar a forma a função, né, que eu consiga achar a função, o valor da função. Beleza? Eu acho que eu vou tentar fazer isso daqui, ó, com vocês. Ó, vamos lá. Bicho, por exemplo, se eu te der aqui, ó, que o a, enfim, você descobriu que o a aqui, o a ele vale 2, o x1 vale 3 e o x2 ele vale 4. Pronto. Ao você ter descoberto daqui, ao você ter descoberto o a com o par ordenado, você só vai jogar aqui na fórmula. Então, por exemplo, f de x é igual a 2, que é o a, x menos x1, que é 3, vezes x menos x2, que é 4. Pronto. Vai ficar, ó, 2 vezes x quadrado menos 4x menos 3x mais 12. Beleza. Dá menos 7x, tá bom? Vai ficar 2x quadrado menos 14x, que aqui é 7, na verdade, mais 24. Pronto, montou. Enfim, é isso. Você tendo o valor das raízes e descobrindo o valor de x, do a, você consegue montar, tá bom? Você consegue montar. Vamos lá, agora deixa eu pegar um exemplo aqui que eu tenho, por exemplo, eu descobri que o valor do a, ele vale 5, o x do vértice vale 3 e o y do vértice vale 2, tá? Vamos lá. Y então vai ser igual a 5 vezes x menos o x do vértice, que é 3, elevado ao quadrado, mais y do vértice, que é 2. Vamos lá. Então, 5 vezes. Isso daqui é um produto notável, né? Que é o quadrado da diferença de dois termos, tá? Então, por exemplo, é assim que faz, ó. A ao quadrado menos 2ab mais b quadrado, tá bom? Então vai ficar x quadrado menos 2 vezes o x vezes o 3, tá? Então 2 vezes 3, 6 vezes o x, menos 6x, mais 9. Tudo isso somado com o y do vértice, que é mais 2, tá bom? Então vai ficar 5x quadrado menos 30x mais 45 mais 2. Então o y então vai ser igual a 5x quadrado. Nossa, mas eu tô escrevendo um 5 que nem minha cara, né, velho? Menos 30x mais 45. Opa, mais 47. Né? 45 mais 2, 47. Pronto, montei aqui de novo uma função de segundo grau, utilizando só os valores de a, x do vértice e y do vértice. É isso. O a você consegue descobrir jogando na função aqui, jogando nessa fórmula aqui, ó. Você vai jogar o valor do x do vértice que você vai ter, você vai jogar o valor do y do vértice, você vai ter um par ordenado aí que a função corta, então você vai ter um valor pro y aqui pra você jogar, vai ter um valor pro x aqui pra você jogar, você descobre o valor do a. Depois que você descobre o valor do a, aí você faz essa ideia que eu fiz aqui, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Você vai ter um par ordenado que é a função corta, você vai jogar aqui um valor do y, joga o valor do x, joga o valor do x, joga o valor do x1, que é a raiz 1, joga o valor da raiz 2, que é a questão mantida também, e aí você descobre o a. Descobriu o a, aí você vai lá e faz esse mesmo passo a passo que eu acabei de fazer aqui, tá bom?
É isso. E assim a gente consegue fechar a nossa aula total de função quadrática. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer dúvida, pode me mandar, não tenha medo, pode mandar nos comentários, pode curtir agora o vídeo para você apoiar o conteúdo, né? Se você quiser compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que também esteja precisando, pode compartilhar sem medo, tá bom? Não tenha medo. Vamos juntos, tá? Tamo junto aí. Vamos rumo à aprovação, tá? Confie em si mesmo, beleza? É, E é isso. Bons estudos. Aproveite, né? Tamo junto. E segue no Instagram, tá bom? Segue aqui no Instagram, aqui, ó. Tá bom? Tamo junto.